Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Vamos juntos pela próxima meia hora falando de aves e suínos. Veja os destaques do dia. A produção de ovos férteis na avicultura. Fomos conhecer uma granja de recria em Santa Catarina. O manejo das matrizes exige cuidados especiais. E ainda, a produtividade das fêmeas pode cair no inverno? Como o frio influencia o comportamento das aves? Como manter os bons resultados na estação? Um especialista explica pra gente. Tudo isso e muito mais. Ligados Integrados já está começando. Vamos começar o programa de hoje falando de mercado. As exportações brasileiras de carne de frango podem atingir um novo recorde esse ano. É o que aponta um levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Os embarques da proteína avícola tendem a crescer 6% e ultrapassar a marca de 4,7 milhões de toneladas em 2022. Já o mercado de suínos apresenta uma desaceleração. As exportações apontam para queda de 2%. Pouco mais de 1 milhão de toneladas. A gente segue acompanhando. As aves são animais sensíveis às alterações de temperatura e à exposição à luz. O inverno é uma estação do ano que exige a atenção dos avicultores. Os dias são mais curtos e a oferta de iluminação natural de luz do sol é menor. Nas granjas de matrizes, por exemplo, as quedas de temperatura e a baixa iluminação dentro dos aviários podem provocar mudanças de comportamento entre as aves, influenciando a produção de ovos férteis. A gente vai saber mais como realizar um bom manejo na estação mais fria e manter a produtividade, conversando com o Jusilon Oliveira, que é extensionista de granja de matrizes. Muito bom dia para você, Jusilon. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos que estão ligados com a gente aí no programa. Bom dia. Obrigada por ter vindo participar com a gente, Jusilon. Vou começar, então, contextualizando. Como é que a temperatura mais fria, como é que o inverno pode influenciar na produtividade das aves, das matrizes? Realmente o inverno é muito desafiador para a gente que trabalha com agricultura, com certeza o pessoal de pecuária e da própria agricultura. O inverno atrapalha muito para nós aqui, principalmente na região sul, litoral aqui, porque as temperaturas são extremas, né? Temperaturas muito baixas, acarretando em perda de produtividade, né? Perda de eclosão nas granjas, qualidade um pouco inferior nas camas, se a gente não tomar um cuidado, então gerando um pouco mais de amônia, gerando um estresse térmico nas aves, né? Baixando a imunidade, até tendo perda na sanidade do animal. A gente sabe que o manejo da ambiência é muito importante para manter a qualidade da produção, para manter a produtividade em alta. Porém, em cada uma das fases de produção, a gente precisa de uma ambiência diferente, a gente precisa de uma temperatura diferente. No caso das matrizes, são várias temperaturas ao longo do ciclo de produção ou não? Durante todo o ciclo de produção, a gente tem uma temperatura exata que deve ser a temperatura que a gente deve fazer o manejo ali dentro do aviário. Não, Júlia, realmente a gente segue uma rampa aí de temperatura, né, principalmente já desde o início da recria, né, onde as temperaturas são um pouquinho mais altas, né, de 0 a 7 dias, ali é de 30 a 34 graus. Aí vai diminuindo conforme o crescimento da ave, né, até chegar ali a gente trabalha de 20 a 23 graus, né, a partir de uns 14 dias, aí um pouco mais. Acho que a gente tem até uma tela para ilustrar isso que você está explicando para a gente agora, né? De qual temperatura... Ah lá, está mostrando então, idade, né? Quantos dias de isso? 23 graus. De 0 a 7 dias. E a partir daí, na produção, mantém esse 21 a 23 graus. Quantos dias as aves ficam na granja de recria de matrizes do Silon? Na recria, a gente trabalha aí numa faixa de idade para iniciar a transferência com 147, 148 dias, né? Fazendo a transferência para a produção. Isso aí dá em torno de 21 semana e meia, 22 semanas. Né? E aí a gente está falando da integração, né, das granjas mais tecnificadas.
O produtor tem tudo lá no painel, tudo tecnológico, ele pode fazer o manejo da ambiência com mais facilidade. Ainda assim é desafiador, não pode errar, né, na temperatura ideal dentro dos aviários. Quando a gente fala de uma granja mais simples, mais rústica, que a gente não tem esse controle por meio da tecnologia, aí é ainda mais desafiador quando a gente tem essa queda brusca de temperatura por conta do frio do inverno. Com certeza. Nessas granjas convencionais, com a tecnologia um pouco inferior, né, o trabalho já começa antes da chegada do inverno. Né? A gente já começa a sentar com o produtor, verificar como é que estão as qualidades de cortinas, de forração, a vedação de portões, janelas, bandotos, né, para não ter essa entrada do ar frio para dentro do galpão e ter essa perda do calor de dentro do galpão para fora. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da nutrição também, porque, né, calor, caloria, nutrição tem tudo a ver, o que a gente consome tem tudo a ver com o frio, com o calor. Quando está mais frio, tem alguma coisa que a gente deve fazer em relação à alimentação dos animais para que eles se adaptem melhor a essa condição? Júlia, assim, a gente tem um padrão aqui na nossa região, acredito que não seja igual para todas, né, mas abaixo de uma temperatura que a gente preconiza aqui na nossa unidade, a gente acaba fornecendo algumas gramas a mais para as aves, se baixar, por exemplo, aqui na nossa região é 15 graus, né? Então, abaixo desses 15 graus, a gente fornece 1 grama a mais para essa ave que passou esse frio dentro do galpão. Mas não é normal acontecer isso, né? A gente tenta sempre manter os galpões entre 20 graus e 25 graus aí no máximo no inverno. E qual que é o desafio entre proporcionar uma temperatura adequada, fazer o manejo da ambiência, frio, calor, e também promover a troca de ar, que é tão importante dentro dos aviários? O desafio é manter equalizar temperatura, qualidade de ar. É bem difícil, principalmente se você tem uma cama ruim, né? A gente tenta trabalhar a cama para sempre bem seca e bem solta, porque você manejar uma cama no inverno, onde você fica com a maior parte do tempo as cortinas levantadas, uma cama manejada no inverno gera muito gás, então você acaba tendo que fazer uma ventilação mínima maior dentro do seu galpão, acaba que esfria um pouco mais o seu galpão. Então, você tendo uma cama boa, você faz uma ventilação mínima, garante uma qualidade de ar maior e uma temperatura melhor para as aves. Agora, tem doenças que são mais comuns, doenças da avicultura que são mais comuns nessa época fria do ano, que o produtor tem que ter uma atenção redobrada? A gente trabalha para não ter doença, né? Claro. A gente trabalha para não ter doença. Justamente se você tem uma qualidade de ar um pouco pior e um estresse maior das aves, você vai ter problema respiratório, né? Algum tipo de ronqueira, ou até podendo entrar alguma micoplasma, alguma coisa do tipo. Jusilon, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da iluminação também, porque nessa época do ano, como eu disse agora há pouco, a gente tem dias mais curtos e a iluminação, a luz natural, influencia totalmente na produção das aves, que geralmente é um ovo por dia, né? Que a galinha vai botar um ovo por dia, mas quando o dia está mais curto, isso pode mudar um pouquinho. Quando tem uma iluminação natural, é mais complicado. Quando se pode controlar isso dentro do aviário, fica um pouco mais fácil. Qual que é a relação entre luz e a produtividade das galinhas? A luz a gente acaba utilizando luz artificial. Né? A gente tenta trabalhar aí com iluminação artificial com 15 horas por dia na produção, mantendo aí uma intensidade luminosa de 80 lux no mínimo, no ponto mais escuro. Né? Então, como os dias vão diminuindo ao longo do inverno, né, o produtor tem que ficar ligado para estar regulando o horário que liga essa iluminação, né? Então tem isso mantendo mesmo. os 15 horas por dia de luz. Sim, tem isso mesmo, não é mito. Quando está frio, a galinha ela vai botar menos ovos. Vai baixar a produtividade, pode baixar até 10% da produção. Sim. Aí, Jusilon, para a gente encerrar,
A gente sempre comenta por aqui que o manejo da ambiência ele está totalmente atrelado ao estresse das aves, né? Se elas estão com frio ou se elas estão com calor, elas ficam estressadas e elas podem se arranhar umas às outras. E quando a gente está falando do início do ciclo de produção das matrizes, né? O que tem aí um apelo comercial muito grande no ciclo produtivo como um todo, né? A gente tem que tomar um cuidado mais ainda para que essas galinhas não fiquem estressadas, se arranhem umas às outras, se machuquem umas às outras, para a gente não ter prejuízo lá na frente. Então, quando os animais sentem frio, no caso das matrizes, isso também é muito sério, também tem que ser evitado. Tem que ser evitado. Quando a gente fala em avicultura, né, é ambiência e bem-estar. Todo cuidado é pouco para a ave. Então, desde o início, quando chega a ave dentro do nosso aviário, a gente tem que ter um cuidado térmico com elas, um bem-estar, cuidar da qualidade de ar dentro do galpão e, lógico, né, fornecer água de boa qualidade e nutrição de boa qualidade. Percebeu que estão se amontoando ali, é porque tem alguma coisa de errado. Ave amontoada, uma dica boa também, galos, né, quando a gente vê o galo um pouco menos ativo dentro do galpão, é porque o seu aviário já está frio já. Perfeito. E a partir daí, aves amontoadas, se você vê algum ponto que tem ave amontoada, pode ser alguma corrente de ar que tenha lá, e você está deixando passar despercebido. É isso. Jusilon, muito obrigada pelas informações e pelas orientações. Te espero aqui em uma nova oportunidade, viu? Uma outra oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. E agora é hora da gente saber como é que fica o tempo aí na região onde você mora ou onde você trabalha com a Kelly Ávila. Bom dia, Kelly. Olá, é hora de conferir a previsão do tempo para os próximos dias e tem frente fria chegando na região sul do país, mas eu trouxe também um mapa para a gente dar uma olhadinha como é que fica a anomalia de chuva no mês de agosto. A gente vai avançar o mapa aqui e pode observar que tem poucas nuvens, mas olha só, tem ainda a previsão de chuva lá no extremo norte do país, em especial lá em Roraima, ainda na costa leste, ainda com bastante chuva, e lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo deve ficar mais firme e o sol vai prevalecer. Aí eu trouxe aqui uma anomalia de precipitação em agosto de chuva. Olha só, a gente vai ter chuva abaixo da média aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí o pessoal vai me perguntar, mas está chovendo bastante lá? Tem chovido bastante, mas começa a ter chuva abaixo da média do que é comum para essa época do ano. Por quê? Porque a gente está em período de laninha. E laninha a gente sabe que a gente já vai começar aí a ter menos chuva na região sul do país. Principalmente porque a gente está no inverno, vai entrar na primavera e a gente vai ter menos chuva. E olha só, onde que vai ter chuva acima da média? Lá no extremo norte do país, volumes de 200 a 300 milímetros acima do que é esperado para essa época do ano. E olha aí, a gente tem alguns pontos em amarelo aqui na região centro-oeste, no sudeste também, com chuva também um pouco abaixo do que é esperado para essa época do ano. Anomalia de temperaturas máximas em agosto, aonde vai fazer mais calor? Nessa grande área amarela que pega a região centro-oeste do país, parte do Mato Piba e também parte aqui da região norte do país. A gente vai ter aí, olha aí, anomalia de temperatura nessas regiões com temperaturas acima da média para essa época do ano. Aí a gente vai dar uma olhadinha, anomalia de temperatura mínima em comparação com o ano passado, 21 e 22. A gente pode observar, olha só, como esse ano aqui a gente vai ter temperaturas mínimas mais elevadas. A gente está falando das mínimas, olha só, principalmente na região sul, sudeste, o centro-oeste já é comum, mas a gente deve ter também temperaturas mínimas acima da média, o mesmo ocorre na região norte do país. Olha só a diferença de 2021 para 2022, por isso que a gente tem tido aí um inverno não muito forte, por isso é também preciso ficar atento em relação aos animais. Tem frente fria chegando nesse fim de semana lá na região sul do país, vão cair um pouco as temperaturas, pouca possibilidade de geada mais nas áreas mais altas, mas essa oscilação térmica é perigosa para os animais, é preciso ficar atento, procure seu veterinário aí, tome aí as precauções necessárias para evitar problemas. A gente volta amanhã com mais informações. Até! Tchau, tchau! Até amanhã. Obrigada, Kelly. Depois do intervalo, o manejo das matrizes exige cuidados especiais. Vamos conhecer uma produção de ovos férteis em Santa Catarina. É daqui a pouquinho, voltamos já. Bom dia, pessoal. Meu nome é Roger, sou expansionista de Forquilinha em Nova Veneza. Ligados e integrados, volta já!
Estamos de volta. Pela primeira vez, a nossa equipe de reportagem visitou uma granja de matrizes de recria. A produção de ovos férteis exige cuidados especiais. É uma das fases iniciais do ciclo de produção e, por isso, é uma etapa muito importante. Vamos saber mais sobre esse manejo? Garantir a boa recepção dos pintinhos é fundamental para o desenvolvimento do lote. É por isso que o manejo em uma granja de recria começa antes mesmo da chegada das aves, através do pré-alojamento. Na granja do Seu Justino, as aves são divididas em boxes, conforme o peso. Isso vai garantir uma uniformidade entre elas. É um manejo importante entre a primeira e a segunda semana. Cada box recebe uma classe, né? E até a 15ª semana vai existir bastante variação. A gente entra com uma seleção aí semanal, aí, uma seleção visual, tentando pegar as menorzinhas para não deixar perder muito peso e tenta levar para uma recuperação para tentar recuperar. E daí na 12ª, 15ª semana, a gente faz uma nova seleção com balança, mistura tudo, faz uma pesagem e faz uma separação. Sempre separando por peso, então temos, a primeira seleção a gente separa em 4 classes, que seriam a super leve, uma média e uma pesada. Esse, como ela está pintinho ainda fica nessa parte do aviário, e na segunda seleção a gente leva para outra metade, que também lá a gente vai levar por classes, né? E lá a gente vai fazer essa divisão de novo. Na fase de recria, as aves ficam em média 22 semanas, até atingirem ao peso definido pela integradora. Nós já chegamos de manhã às 7h30 da manhã aí, já chega a equipe toda aí, nós começamos o arraçoamento, né? Passamos em todos os aviários, dividimos a equipe em 2 e começamos a fazer o arraçoamento por parte, né? Aviário, tratar, distribuir a ração já na parte da manhã, né? A gente faz aí em coisa de meia hora, a gente faz todo o núcleo, né? Outro processo importante é o manejo da ambiência, que é fundamental nessa fase. O galpão precisa ter uma baixa luminosidade. O objetivo é manter as aves mais calmas. A ambiência ela é essencial para esse ganho de peso dessa ave que a gente almeja, né? Quando a loja, então a gente tem uma variável de temperatura. Quando é pintinho, ele deseja aí 33 graus, 32 graus Celsius. E no final do lote a gente vai reduzindo degradativamente. E no final, assim, o ideal para a galinha é 18 a 22 graus. Em média, 20 graus Celsius seria o conforto térmico dessas aves. É o principal, né? O que comanda todo o resultado final, né? É todo o manejo que se faz com a matriz, né? Então aqui nós temos essa granja, na verdade, nós temos uns exaustores lá no fundo que nós trabalhamos. Então nós temos alguma coisa automática, né? Que conforme vai ligando ou vai desligando, conforme a temperatura nós conseguimos manter, mas o resto é feito manual. A gente conta com aquecimento, né, quando é pintinho, para aquecer esse pintinho e atingir essa temperatura de 33 graus, e a refrigeração, né, quando ela é maior. Então tem um sistema, aqui a gente fala que é sistema de pressão negativa, né, que o exaustor tira esse calor de dentro do galpão e joga para fora. Essas aves aqui estão com 11 semanas e agora o Samuel vai fazer o score delas. Samuel, o que seria esse score? No score corporal que a gente costuma falar, a gente faz uma avaliação dessa ave. Geralmente é importante se a gente conseguir entrar toda semana e avaliar essa evolução da ave, né? A gente busca com 4 semanas que esse peito ele esteja bem cheio, que seria um score 4, né? Ele vai variar de 1 a 4 e até 1 a 5, na verdade. E daí a gente vai avaliando. Quando o pintinho chega com 4 semanas, é bom que ele esteja bem cheio, esse score aí 4, né? E agora essa ave até as 12 semanas, como você comentou, está 11 semanas, né? Então a gente queria que esse peito afinasse realmente, que ela passasse por um processo de enxugar a ave, que a gente costuma falar. E a partir de agora ela vai voltar a encher e a gente tem que acompanhar semanalmente se esse peito realmente está depositando carne. Para lá na frente, quando ela tiver com score 4 aí, que é o ideal para transferência, que é uma galinha que vai estar pronta para receber luz, né? Que seria para estimular a produção dela. O manejo realizado na matriz de recria vai refletir diretamente no próximo ciclo, na produção dos ovos. Ela te dá
um prazer muito grande, né? Tu consegue ver ele de pintinho, né? Ela consegue desenvolver, tu acompanha, tu tem um acompanhamento do início ao final. Uma galinha que tem um potencial enorme, né? Se tu conseguir trabalhar com tudo o que ela precisa e tu conseguir fornecer para ela te dá um resultado muito bom lá na frente. Então, quando tu chega, está entregando o lote, tu vê que o lote já está desenvolvido. Para rever essa e outras reportagens, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/ligadosintegrados. Fica tudo disponível por lá para você ver, rever, compartilhar com outros produtores e produtoras pelo Brasil. Você também pode interagir com a gente em tempo real, deixando seus comentários. Aproveita e se inscreve para você não perder nada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã e te espero daqui a pouquinho também hoje no Mercado e Companhia. Até mais. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.